Hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre o Ethereum, como a gente fez na última semana sobre o Bitcoin, bem mais detalhado, e dessa semana vai ser sobre o Ethereum, mas antes gostaria de falar um pouco sobre o panorama macro e, e alguns eventos do Bitcoin que causaram essa queda recente do mercado. O Bitcoin hoje operando a 39.500 dólares, já uma queda de 20% quase aí do seu topo, né, em 48 mil. E a gente trouxe aqui alguns fatores que influenciaram essa queda. Mas antes, vamos começar aqui pelo panorama macro. Após 6 dias de trading, o saldo líquido, né, dos inflows, né, do net dos ETFs de Bitcoin é de 1,1 bilhão de dólar e o volume total 14 bi. Aqui está os ETFs e a gente tem um grande outflow aí da Grayscale, que a gente vai ver que é o que está causando essa queda recente do mercado e o porquê disso também. Mas está aí essa tabelinha, a fonte é da Bloomberg, né, daquele analista Eric Balchunas, ele posta muito sobre os ETFs, né, e dados interessantes, e ele trouxe essa tabelinha aí e a gente pôde concluir que após 6 dias de trading os números são esses. Aqui está um overview dos ETFs de Bitcoin, né, a Grayscale ainda lidera com 552.681 unidades de Bitcoins, depois a BlackRock, Fidelity e etc. Então aqui um pequeno resuminho aí do... E veja que o desconto aqui do GBTC está negativo, né? Então a gente vai abordar isso também. Cara, uma surpresa aí para o mercado nessa última semana foi, aí já olhando mais Estados Unidos, foi a alta dos government bonds de 10 anos, né? A alta dos juros. Depois de cair ali quase 25%, a gente teve uma alta de quase 11% nos juros de 10 anos. Mercado talvez indicando que não, assim, pelo menos na expectativa, né, que não irão haver tantos cortes de juros esse ano, quanto algumas pessoas imaginam. Então isso também afetou um pouco aí o macro, mas na verdade SP500 e Nasdaq estão operando em máximas históricas, apesar dessa alta dos juros, mas isso de certa forma foi uma surpresa aí. Dentro de cripto, a gente está aqui na semana, né, na última semana aí de janeiro. A gente vai ter, né, dia 30 a decisão das taxas de juros aqui, como está aqui. Hoje a gente tem a Web Wallet Transition da Avax. Eu não sei o que seria isso, não, a gente não acompanha muito a Avax aqui no radar, mas a Avax é um player importante aí nas Layer 1. Hoje tem um update importante nela. E de resto, cara, o evento mais importante, claro, as taxas de juros aqui. E no dia 31 a atualização do Ethereum na testnet, né, na Sepola, o Dencano, que é o IP 4844, a gente vai falar mais detalhes aí sobre ele. Mas de resto, sem muitos eventos aí pela frente até o final de janeiro, claro, última semaninha aí. Um evento importante que aconteceu ontem, né, quer dizer, hoje no mercado, com a queda do Bitcoin, né, a gente sabe que cripto ainda é muito volátil e o token da OKEx, né, o OKB, teve uma experiência aí de grande volatilidade, né, saindo aqui, né, de 55 dólares para quase 25 em questão de 3 minutos, até o mercado se estabilizar depois lá em 45 dólares. Né? A OKEx até lançou uma nota a respeito disso, que, enfim, não deu muitos motivos, né, mas disse que o token, o OKB, teve muita volatilidade nesses 3 minutos, chegando a uma mínima de 25,1 até o mercado estabilizar. E ela entende que a situação não é típica, né? Assim, totalmente atípica, e pediu desculpa aos usuários impactados e eles vão informar um plano de compensação aí por essa volatilidade anormal, incluindo usuários de loan, né, loans flexíveis, empréstimos flexíveis, margin trading e o produto de multimoeda que eles têm. Com certeza, muitos deles foram afetados. E diz que vai continuar a melhorar a sua posição suas regras, né, de tamanho de posição, gestão de risco. Isso acontece, cara, não só no OKEx, na Binance, qualquer exchange isso acontece. Mas lembrando que a OKEx é uma das melhores exchanges nesse quesito, né, em
ela tem muitos players que provém liquidez, né? E ela, em momentos de grande volatilidade, ela não trava, né? A Binance trava, outras exchanges travam, a OKEx, nesse sentido, é a melhor exchange para você operar. Mas, infelizmente, isso acontece, seja na OKEx ou em qualquer outra. Achei importante informar para a gente está entrando num ano muito positivo para cripto, né? Até para informar aí pelo risco de investir nesse mercado que pode acontecer com qualquer um, tá? Então é importante esse update aí. Agora vamos passar aqui para os indicadores on-chain do Bitcoin rapidamente, né? Que hoje é sobre o Ethereum, mas é importante a gente destacar as quedas pelas quais o Bitcoin teve essa queda aí, né, as razões pelas quais o Bitcoin teve essa queda. Aqui o varejo, né, a gente vê Binance, Bybit, né, com cumulativo em dólares negativo, ou seja, esses caras já estavam vendendo desde janeiro, né, então realizando lucros, claro, o mercado subiu muito, isso faz parte, né, até faz sentido você vender. Nesse momento a gente bateu ali 0,618 de FIBO no mensal, que seria 48 mil dólares, então muita gente aproveitou para realizar parciais. Então, isso, claro, diminuiu aí o impulso de alta no mercado e foi um fator que pode ter iniciado essa queda. Então, a gente vê aqui que quem está dampando, né, na verdade, é os Estados Unidos e Europa, que, né, num retorno cumulativo aqui de quase menos 10%, Estados Unidos e Europa aqui em 8, menos 8. Além disso, pessoal, a gente tem o halving iminente esse ano e isso, né, como a gente sabe, reduz aí a emissão por bloco minerado do Bitcoin e também, né, afeta a rentabilidade dos mineradores, que é justamente esse Bitcoin emitido por bloco, ou seja, vai reduzir aí a margem consideravelmente dos mineradores. E se a gente pegar no cumulativo de 30 dias as transferências dos mineradores para as exchanges, a gente vê alguns picos aqui, né, em julho de 23, setembro e na recente alta também depois da aprovação dos ETFs aqui. Então, os mineradores também realizaram vendas e quando a gente fala de mineradores são carteiras grandes, né, então isso impactou o Bitcoin. Mas o que mais afeta nesse momento são os outflows do GBTC, pessoal. Isso que está afetando muito porque não tem como o mercado absorver tanto Bitcoin, né? A Grayscale hoje é a maior detentora de Bitcoins do mundo, né? Não só dois ETFs em si, mas do mundo. Então a gente viu as suas posições, né? A Grayscale chegou a ter 600 mil Bitcoins sob custódia, mas antes do GBTC se transformar num ETF, o GBTC era um trust de Bitcoin. Como funcionava isso? Era um fundo onde esse fundo tinha um valor de cota, né? Ele tinha um NAV, né? Ou seja, um valor nativo deste fundo, e este valor ele estava operando a um prêmio muito grande com o Bitcoin. Por quê? Porque antes você não podia resgatar esses Bitcoins do trust, né? Eles ficavam travados lá. E tinha um certo delay de 3 meses, eu acho, para você fazer as operações de balanceamento quando havia compra ou venda da cota do fundo. E isso aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, o desconto do GBTC para o valor do Bitcoin aqui em fevereiro, março de 2023, né? Então, ou seja, um ano atrás, a gente tinha esse valor de prêmio de desconto de quase 50%. E com a narrativa do ETF, ou seja, a Grayscale já havia colocado na SEC um pedido e muitos investidores começaram a comprar a cota do fundo, imaginando que ele chegaria a zero quando fosse aprovado, e foi exatamente o que aconteceu. A gente saiu de menos 50% quase para menos 1,9% de desconto, pessoal. Então, o que aconteceu? Quem comprou o GBTC, depois que foi aprovado o ETF, esse investidor ele poderia sacar os seus bitcoins e vender. Só que esses bitcoins eles estavam com ganho, é, além da alta do preço do Bitcoin, que saiu de 16 mil no início do ano passado para 48 mil, além desse ganho todo de 200%, ainda havia esse ganho do valor da cota. Então, esses investidores ficaram com um lucro exorbitante e por isso que a gente está vendo tanto outflow da Grayscale depois de aprovar esses bitcoins.
A primeira razão é essa, e a segunda é que a taxa do ETF da Grayscale é a mais cara. Então hoje a gente tem da BlackRock, da Fidelity e outras aí, Ark Invest, que cobram uma taxa bem mais barata. Então tudo isso está fazendo esses investidores sacarem esses bitcoins do GBTC. Então essa é a maior causa aí que o Bitcoin está caindo. E como é uma quantidade muito grande, não tem como absorver nesse momento do mercado, até porque a gente analisou no comitê passado que o poder de compra das stablecoins está baixo, né? Todo mundo está comprado basicamente, então realmente não tinha como absorver tanta quantia de Bitcoin. Essa é a razão principal, tá? Que está fazendo essa queda aí e até um momento saudável, claro, né? A gente não corrigia no semanal do Bitcoin há muito tempo. Agora vamos entrar em Ethereum, pessoal. Aqui primeiro trouxe algumas notícias que eu acho que serão os principais catalisadores para esse primeiro trimestre, para esses dois primeiros trimestres de 2024, que vão fazer o Ethereum performar melhor que o Bitcoin. Tá? Começando aqui por uma notícia bem recente que usuários da MetaMask podem fazer staking de Ethereum diretamente pela MetaMask. Isso é um grande avanço aí no staking do Ethereum, né, que está bastante fragmentado, mas também a gente vai olhar isso mais abaixo, mas que é bom. Isso faz com que a maior wallet do mercado, né, a principal wallet do mercado, a MetaMask, está dando acesso direto a investidores que queiram fazer a validação de staking, que é uma tarefa complicada para quem não sabe fazer, né? Então, assim, em termos de usabilidade, em termos de acessibilidade, é um passo muito importante. E, claro, ela cobra aqui 10% das recompensas, que não é a comissão, né, mais alta do mundo, envolvem-se muitos riscos aqui, mas eu achei isso extremamente positivo aí para o Ethereum, né, principalmente para o staking, que tende a retirar mais oferta do mercado ainda, né? A MetaMask que conta com mais de 100 milhões de usuários, tá? Se eu não me engano. Posso confirmar isso depois, mas é a principal wallet do mercado cripto. Depois, pessoal, aqui, como eu já disse, o Denkan Upgrade, que é o IP4844, vai ser. Já foi testado aqui na primeira fase, em janeiro de 17. Eles descobriram alguns errinhos, mas já vão corrigir para o lançamento na Cepola aí, antes de lançar na chain original. Isso vai fazer com que as taxas das Layer 2, né, Arbitrum, Optimism e Polygon caiam mais de 10 vezes. Isso vai atrair bastante capital aí para essas Layer 2 consequentemente, para o Ethereum também. Isso é bastante positivo. Então, aí a gente já falou de dois catalisadores. Agora, um catalisador maior, na minha visão, é a possível aprovação dos ETFs de spot de Ethereum, que muitos analistas dizem que vai ser aprovado, né? Assim, o primeiro deadline aqui, a gente pode ver aqui num tweet do Will Clement, o primeiro deadline é em maio. Cara, conhecendo o Gary Gensler, né, e vendo o que ele fez aí com o Bitcoin, eu acho difícil ser aprovado no primeiro deadline, né? Provavelmente vai ficar pro último deadline, acho que seria, não, na verdade aqui o final deadline tá em maio, mas eles podem adiar, né? Isso aqui, eu acho que pode ser que fique para agosto, pessoal, que seria aqui o da Fidelity, o último deadline aqui, tá? Aí vai depender muito né, das negociações com a SEC e tal, isso a gente sabe que leva tempo, mas eu acredito que serão aprovados este ano ainda, tá? Até a gente ver o Larry Fink, né, que aí seria o próximo catalisador aqui, o último, o CEO da BlackRock, já reconhecendo que o grande próximo passo do mercado financeiro será a tokenização de ativos, e quando ele fala isso, ele não fala publicamente Ethereum, mas ele quer dizer no Ethereum sim. Tá, e claro, vai ter competição, Solana também, mas assim, o Ethereum, claro, tá nesse pacote. E isso, cara, me diz que, pô, se o CEO da BlackRock, né, até ele mesmo botou muita pressão aí nos ETFs de Bitcoin, se ele tá falando isso, cara, e eles têm um pedido de ETF de Ethereum, eu acho difícil que a SEC consiga negar isso, né? Ela talvez consiga adiar, consiga e tal, mas no fundo vai ser aprovado, cara. Acho que é a maior chance aí de ser aprovado. E cara, o Larry Fink tá falando isso, né? O cara que em 2017 falou que Bitcoin era veneno de rato, ele mudou de opinião e a maior gestora do mundo tá
pedindo por um ETF de Ethereum e não só isso, né? Está pedindo por uma tokenização de ativos financeiros no Ethereum, ou seja, qualquer instrumento, ações, bonds, né, qualquer tipo de instrumento financeiro será tokenizado aí dentro da rede Ethereum. Então, cara, esses são os maiores catalisadores deste ano aí para o Ethereum, alguns no curto prazo, né, como já da atualização da MetaMask e a atualização IP4844 e os outros para o médio prazo aí. Então isso vai fazer com que o Ethereum tenha performance excepcional nesse ano. Agora vamos entrar um pouco aqui nos fundamentos. Nos indicadores on-chain, a gente vai falar um pouco de mineração, mas lembrando que é Proof of Stake, né? Tipo, um conceito diferente aí de mineração do Bitcoin. Começando basicamente aqui pelo número de validadores, hoje na rede são 905 mil validadores, né? Esse número vem crescendo e de outubro, novembro de 23 para cá, esse número tem oscilado, né? Com saídas e entradas, mas no total a gente está no número máximo aí desde que foi implementado na rede Ethereum. Então, uma rede bastante descentralizada nesse sentido, né? São 905 mil validadores. De longe, a rede que tem mais validador. Né? Isso para a descentralização da rede é muito bom. Aqui a gente tem a entrada de novos validadores, né? Que fica aí numa média de 1.000, talvez, quer dizer, 4.000. Se pegar média de 7 dias, na verdade, aqui essa linha rosa fica aqui em 2.000 e pouco por semana, o que é bom. Aqui a gente vê o crescimento da oferta de Ethereum que está em staking, né? Seja diretamente no protocolo ou em provedores de staking como Lido, a gente vai ver isso mais para frente, mas hoje, pessoal, o total de Ethereum nesse contrato, né, de staking, ou seja, em staking, é de 36 milhões 723 mil unidades, né? Isso dá um percentual de 30,56% do circulante total do Ethereum, né, que são 120 milhões 178 mil unidades. Quando a gente começou a acompanhar esse número aqui, eu lembro que estava em 15, né, então em uma janela de menos de um ano já dobrou. E, e sendo que as principais concorrentes, como Solana, Polygon, Avax, Cardano, elas têm um supply de 60 a 70% total travado em stake. Então o Ethereum provavelmente vai ganhar muito mais. A gente vê a velocidade dessa curva, vai ganhar muito mais unidade em staking aí durante esse ano, principalmente por causa da atualização do MetaMask aí. Então isso pode chegar a 60% do supply ainda nesse ano, né? O que dobraria aí de 36 e pouco lá para 72, né? Então seria extremamente positivo isso para o Ethereum, porque quanto mais oferta está em staking, mais segura fica a rede e, claro, menos oferta tem para ser negociada em exchange, né? Então, um número ainda que vai crescer muito e vai ser um dos principais catalisadores também para o preço do Ethereum. Aqui vamos ver a divisão dos provedores de staking para o Ethereum. De baixo para cima ali a gente tem aquela área verde, roxa, azul, né? O principal provedor de staking para o Ethereum é a Lido Finance, que é um protocolo descentralizado. Então, muito interessante isso, né? Com 27,79% do total. Depois a Coinbase com 5,62%, a Kraken com 5,09% e a Binance com 4,38%. Depois acima ali são vários provedores, né? A OKEx, Staked Us, Figment, vários provedores aí com menos de 4%. Mas os principais são esses quatro, que totalizam 42,88% do total de Ethereum que está em staking, né, estão nesses protocolos aí, Lido, né, que é descentralizado, e nas exchanges centralizadas aí, Coinbase, Kraken e Binance. Desse total, pessoal, é importante a gente analisar o Realized Price, como a gente analisou do Bitcoin também, é importante a gente olhar o Realized Price, que é como se fosse o preço de custo desses depósitos, ou seja, quando a última vez que eles foram depositados no contrato de staking, seja via Lido, via Coinbase, via qualquer um, qual foi o preço desse último depósito? Então a gente tem aí um preço de 2.021 dólares, que é essa linha vermelha, para os depósitos no ETH 2.0, que é o contrato de staking, e o preço realizado total dos Ethereums, que é a curva azul, está em 1.637. Então você vê que a rede está num lucro grande aí.
né? E esse lucro somente a gente está olhando para o realized price do Ethereum 2.0, né, do contrato de staking, a gente está aí com um lucro não realizado de 10,5 bilhões de dólares, já contando com as recompensas. E isso, claro, pode vir ao mercado a qualquer momento, mas eu acho que isso não vai ter efeito prático porque a gente só está vendo esse número aumentar e não diminuir, né? Então, cada vez mais quantidade de Ethereum está sendo colocado em staking. O net entre o que sai e o que entra é muito maior do que o que entra, né? É muita diferença, então isso não traz uma pressão de venda assim iminente, na minha opinião. Pelo contrário, né? Traz escassez aí pro Ethereum. Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui, seria já a parte da oferta, né? Mas a gente está aqui, eu coloquei como mineração porque envolve o Proof of Stake, né? E a gente vai ver a inflação líquida do Ethereum. A gente vê que aqui nessa curva, nesse gap, foi justamente quando o EIP 1559 foi implementado, lá no dia 15 de setembro de 2022. A inflação da rede teve uma queda drástica porque esse protocolo trouxe aquele burn mechanism, né? Ou a taxa de queima aí. Toda transação que o Ethereum faz, ou que você faz para transferir Ethereum para alguém, ou quando você faz um trade numa DEX, ou pega stablecoin emprestada na Aave, ou quando põe em staking na Lido, todas essas operações você paga a taxa em Ethereum e essa taxa base é queimada. Então hoje a, se você a curva, as barras azuis é o seguinte, é a emissão de Ethereum da rede normal, que seria pelos blocos minerados, a taxa de inflação normal da rede, que é de 0,74%. A gente tem as barras vermelhas, que é a taxa de queima do IP 1559, lembrando que isso é variável, né? Quanto mais demanda, mais Ethereums são queimados, e hoje a gente ainda está com uma demanda bem tímida, né? A gente está saindo de um período de bear market, né? Os protocolos de DeFi perderam muito TVL, né? Muito valor travado em Ethereum, então isso vai aumentar, tá? Vai aumentar bastante. Então hoje essa taxa do EIP 1559 é de menos 1,16%, então o net, né, o líquido fica em menos 0,41 ou 0,42 aproximadamente por cento, né? Ou seja, a inflação do Ethereum hoje é negativa, pessoal. A do Bitcoin é positiva. Tá? A gente confunde, a gente fala às vezes que o Bitcoin é um ativo deflacionário. Não, o Bitcoin é um ativo que tem uma inflação muito baixa e tem uma política monetária deflacionária, que a cada 4 anos reduz-se a emissão na metade. Mas você sempre aumenta a quantidade de bitcoins, claro que até um limite máximo. No Ethereum está acontecendo o contrário, né? A gente está com uma taxa de inflação negativa, ou seja, a oferta está diminuindo com o tempo. Então, hoje esse net aí é de 0,42%. E agora, olhando em números absolutos, né, é importante a gente olhar também, desde o IP aqui, 1559, foram emitidos ou mintados, né, pode ser a mesma coisa, 1,64 milhões de Ethereums e pelo IP 1559 foram queimados 2,35 milhões. Então o net é de menos 711.383 Ethereums queimados, né? Ou seja, essa redução do supply em números absolutos. Então, muito positivo e, como eu disse, com uma demanda ainda bem baixa, tá, pessoal? Aqui a gente tem eu achei importante colocar, assim, mas tem um mecanismo no Ethereum que ele mede a efetividade do staking. O que é isso, né? Que é bem próxima de 100%. Aí tá aqui explicadinho pra gente olhar, ó. Se um validador tem 32 Ethereums, que para você rodar um nó do Ethereum sem colocar na Binance, sem colocar na Kraken ou na Lido, você tem que ter 32 Ethereums. E se você, por exemplo, faz isso e você recebe 0,5 ETH em Ethereum, o seu balanço total, claro, é de 32,5, mas o efetivo lá que o contrato registra é de 32. Tá? Então essa aproximação ele corta aqui para 32 e se um Ethereum, e se um validador, né, ele por algum motivo ele toma um pênalti de 0,5, o balanço dele é de 31,5, mas ele é contabilizado como 31. Então isso dá uma diferençazinha no final, né, entre o efetivo e o que realmente está em stake, né? Então hoje o total, como eu disse, é 36.723.000.
e na verdade por esse mecanismo tem 36.646. Então a efetividade aí de 99,75, mas é só uma observação, tá? Isso aqui não é tão importante não, mas eu achei importante, achei interessante colocar. Agora entrando na parte de endereços aí, para a gente ver como estão se comportando, cara. E eu acho que os investidores estão mostrando um grau de maturidade bem legal. Aqui, se a gente olhar os endereços de 1 a 10 Ethereum, que seria varejo, né, assim, posições menores, a gente vê que com a alta do Ethereum eles têm caído, ou seja, eles têm realizado essas posições num momento interessante, né? Geralmente eles compram na alta e vendem na baixa, mas assim, na grande maioria continuam fazendo isso, mas nessa última, nesse último período aqui de 3 meses, né, 3, 4 meses, eles têm reduzido as suas posições, né? Assim como os endereços de 100 a 1000, tá? Eu vou abrir todos rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, mas todos estão caindo de 100 a 1000, de 1000 a 10.000. Mas, pessoal, tem um ponto interessante aí, ó, que as mega whales, né, que seriam acima de 10.000, eles estão aumentando as suas posições, tá? No Ethereum aí, né, recente, tá? Que a gente vê as barras para baixo seria um net negativo, né? Ou seja, diminuindo e aqui o supply change nesses endereços está aumentando nessa janela curta aqui nas últimos dias aqui, né, que a gente está vendo o Ethereum até cair agora, mas esse net está aumentando aí nas baleias, pessoal. Então isso indica que esses caras estão acreditando na valorização do Ethereum. Então, um bom momento aí para acumular Ethereum, na minha visão, por tudo isso que a gente falou até aqui e principalmente os institucionais aí se posicionando, começando a acumular Ethereum nesse momento. A gente avaliou na semana passada, não sei se vocês lembram, a inatividade da oferta do Bitcoin de um ano está quase em 70%, tá? O do Ethereum, a gente está aqui em 14,31%. Mas por que é tão menor? Cara, na minha visão, isso aqui tem vários fatores, né? Primeiro, o Ethereum é um token que é diferente do Bitcoin, ele permite você fazer diversas operações na rede, sendo que o Bitcoin, a única função é de guarda de valor, então você compra o Bitcoin e guarda offline, a única coisa que você pode fazer com ele é transferir para uma Trezor, né? Só que com Ethereum não, com Ethereum você pode prover liquidez no Uniswap, você pode pegar empréstimo na Aave, você pode colocar ele em staking, seja na Lido ou nas exchanges, então tem inúmeras operações que o usuário de Ethereum pode fazer com o token, então essa é a razão para que o supply ele não fique muito tempo parado, né? Então ele tende a migrar de protocolo para protocolo. Às vezes, pô, um provedor de staking está pagando um pouco mais, o cara vai, saca e bota lá, isso contabiliza nesse número. Então, assim, não me assustaria com isso, e é por isso, né? Por essa razão que esse número é tão mais baixo que o do Bitcoin. Agora, esse número também está interessante, né? O número de Ethereum nas exchanges, pessoal. Isso está hoje em 11,6%. Do Bitcoin é 12%, né? Então é até um pouco menor. Ou seja, se a gente tiver demanda pelo token, né, aí com a aprovação dos ETFs e agora com os institucionais acumulando, já especulando nessa aprovação, cara, o preço vai subir rápido, porque tem muito pouco supply aí nas exchanges para ser negociado, assim como o Bitcoin também. Então, bem interessante esse número. E esse número aqui, cara, é o mais baixo aqui desde 2016, cara. Então, realmente, essa equação do Ethereum aí tá bem interessante. Aqui temos a oferta total de Ethereum em smart contracts, aí, incluindo o staking, né, e outros protocolos. Esse percentual é de 34,24%. Então, a gente vê que a maior parte, né, se 30% é só staking, né, essa diferença de 4% está nos outros protocolos. Uniswap, Aave, MakerDAO, etc. E, cara, isso faz sentido porque é muito complicado para quem não sabe operar criptomoeda. É difícil você colocar lá no Uniswap para prover liquidez, é difícil você ir lá na Aave, pô, fazer um empréstimo, né? Enfim, então e esse número tende a crescer também na minha visão aí com a educação do investidor dentro do mercado e claro com um trabalho de melhora aí no produto, né? Que já melhorou muito, pô, a gente que entrou em cripto em 2017, a gente sabe que na época
os produtos daquela época para os produtos que a gente tem hoje, eles são muito melhores. E isso tende a melhorar cada vez mais e aumentar esse supply aí também. Esse percentual, né? Na verdade. Aqui para fechar, galera, dados mercadológicos do Ethereum, aí mais o de prático que a gente vê, né? Assim, aqui seria o Open Interest de opções versus de futuros perpétuos. Então a gente está vendo que o de futuros perpétuos está maior do que o de opções, né? Quando a gente viu do Bitcoin era o contrário. Então pode indicar aí já um certo FOMO no Ethereum, né? O Open Interest está. Isso aqui é um período de um ano, né? Ele está no seu all-time high aí de um ano. E sendo que o put call ratio, que é a linha azul, tá nas mínimas. Então isso indica demanda por call, né? De Ethereum. E os juros das opções também tá bem alto aqui, né? Aqui chegou a ultrapassar dos futuros perpétuos, mas agora o dos futuros perpétuos está maior. E aqui, pessoal, trouxe alguns índices de setores relacionados ao Ethereum para ver como esse nicho, né, como um todo, está atrasado do Bitcoin. Né? Claro que isso não é um fator que vai fazer esses índices subirem de preço, mas existem muitos bons projetos dentro desse nicho para andarem aí que estão bem atrasados. Então aqui a gente vê o índice das DeFi Blue Chips, que aí seria Aave, MakerDAO, Sushi, Synthetix, as maiores de market cap, Compound e tal, versus o Ethereum, vê que está muito atrasado aqui, né? Elas estão aqui, essa linha seria esse índice DeFi e aqui seria o Ethereum. Então está muito atrasado. Assim como o mercado de GameFi, aí a gente está falando de Mutable, Illuvium, né? Gaming no geral, Sand, Mana, Engine, Ape, que entra também como gaming, nesse caso aqui, mas você vê que ele está até pior, uma performance pior, que faz sentido, né? Assim, acho que tem mais risco no mercado de gaming do que no mercado DeFi, até o mercado DeFi tem muitos riscos regulatórios nos Estados Unidos, alguns protocolos eles já são preparados para uma iminente regulação, outros não, mas o mercado de game eu acho que é um risco ainda maior, então faz sentido a performance estar pior aqui, né? Porque se você for comparar aí no bear market, com certeza tokens de game foram os que mais caíram aí, sem dúvida. E aqui os de staking que estão mostrando uma performance melhor aí, puxado por Lido, né? Que teve uma performance boa aí nesses últimos meses, mas também está bem abaixo. E aqui no final é o Ethereum comparado, quer dizer, os três setores comparados entre si, né, tirando o Ethereum. Então a gente vê aí de staking, tá performando melhor, depois DeFi e depois gaming. Só que, cara, eu acho que gaming é uma oportunidade interessante, né? Eu acho que é muito interessante até. Acho que pode ser um dos setores que vai trazer cripto para mainstream. Né? A gente sabe que a indústria de gaming, né, normal, fora do universo cripto é gigantesca, né? Tem empresas gigantes aí, negociadas em bolsa e tudo. Então acho que gaming pode ser um. Claro que é muito risco, né? Aqui é para você colocar aquele percentual do portfólio baixo, mas que você pode perder, né? Mas que você pode, se você acertar o projeto, você pode ter um retorno espetacular. Então acho que ainda é uma oportunidade. Não nas moedas antigas, cara. Mana, Sand, eu não compraria essas não. Assim, eu olharia para as novas aí, principalmente Mutable, MX, né? Illuvium também. Em quesito de game, assim, né? O game mais legal que tem, eu acho que é Illuvium, mas eu não jogo não, tá? Eu só acompanho, assim, YouTubers aí que são especialistas nisso. Mas Immutable e MX, na minha visão, é o melhor case aí, cara, que é um marketplace de gaming, né? Tem receita grande, então, assim, dentro desse mercado tem bons cases também, mas é isso, pessoal. E para complementar aí alguns dados aqui de Open Interest, né, na CME, a gente viu na última semana eles aumentando a posição depois de fechar de Bitcoin, mas como o mercado caiu, né, isso aqui reduziu, mas ainda está bem acima do nível de onde eles começaram a apostar aqui. Então está numa crescente. Né, alguns índices de opção aqui também na CME está aumentando, talvez demanda por call, como a gente viu. Mas é isso, pessoal. Esse foi mais um on-chain aí, com foco no Ethereum dessa semana.